Olá, saudações a todos, meu nome é Rodrigo Aguiar, médico radiologista, e nessa aula nós vamos conversar sobre a anatomia básica e as armadilhas diagnósticas dos meniscos. Bom, primeiro falando um pouco sobre a anatomia básica meniscal, né? Nós temos o menisco medial e o menisco lateral. O menisco medial ele tem um aspecto mais aberto, um aspecto em C, enquanto que o menisco lateral ele tem um aspecto mais fechado, um aspecto em O, ok? Então as raízes meniscais do medial elas são mais abertas também, elas estão mais longe do centro da tíbia, enquanto que as raízes do menisco lateral elas são mais centrais, elas estão mais perto do centro da tíbia. Então isso daí vai ser importante depois para a gente falar sobre uma das variações das armadilhas diagnósticas, né? Que é a origem da raiz meniscal anterior do menisco lateral junto com a inserção do ligamento cruzado anterior. Eu vou usar aqui a ressonância magnética para mostrar um outro aspecto anatômico dos meniscos. Então, nessas duas imagens, aqui no A e B, nós temos o menisco medial e no C e D nós temos o menisco lateral. Isso aqui é sem saturação de gordura e é de baixa com saturação de gordura. Então, nós podemos ver que o corno posterior do menisco medial ele é um pouco maior do que o corno anterior desse menisco. Então isso aí é importante para a gente saber a relação normal dos pacientes que não tem lesão alguma, né? E no menisco lateral não, no menisco lateral o corno anterior e o corno posterior eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Isso aqui no plano axial mostrando o menisco lateral com aspecto mais fechadinho, esse aspecto em O, enquanto que o menisco medial ele tem um aspecto mais aberto ou aspecto em C. Ok? Aqui o esqueminha também mostrando isso, mostrando a relação próxima da raiz meniscal lateral anterior com a inserção do ligamento cruzado anterior. Bom, como é que o menisco vai aparecer na ressonância magnética, né? O menisco na ressonância magnética ele vai aparecer preto, com baixo sinal então em todas as sequências e com formato triangular, ok? Esse daí é o aspecto básico de como que a gente vai ver esse menisco. E como que a gente vai ver rotura meniscal, né? Rotura meniscal vai aparecer quando a gente tem uma deformidade ou uma irregularidade do contorno meniscal, como aconteceu aqui agora. Então, ó, menisco normal e aqui a irregularidade do contorno meniscal. Então isso aí, opa, tem uma rotura meniscal aí. Só que lembrar, tem que ver se o paciente foi operado ou não. Se o paciente se ele tiver sido submetido a uma meniscectomia parcial, alguma coisa, essa regrinha não vale. E o outro jeito da gente ver se tem rotura meniscal ou não é ver se tem uma área de alto sinal dentro do menisco que se estende para as superfícies articulares superior ou inferior, nunca para a região periférica, ok? As superfícies articulares que a rotura tem que se estender são as superfícies articulares superior e inferior e nunca a superfície meniscal periférica, ok? Então aqui é um exemplo de um paciente que tem uma alteração meniscal, mas é uma degeneração, não chega a ser uma ruptura, porque o aumento de sinal ele está contido dentro do menisco. Então aqui a gente vê esse aumento de sinal linear no corno posterior do menisco medial, o aumento de sinal linear aqui também. Nas sequências com saturação de gordura a gente vê esse aumento de sinal aqui também. E a gente não tem certeza aqui dá uma dúvida, mas a gente não tem certeza se tem extensão intraarticular ou não. Então esse paciente é encarado como um paciente com uma degeneração meniscal, totalmente diferente desse nosso segundo paciente aqui. Esse outro paciente a gente vê que tem uma irregularidade, um aumento de sinal dentro do corno posterior do menisco medial e está se estendendo aqui para a superfície articular inferior. Então isso daqui é uma rotura meniscal, ok? Então olha só, sem saturação de gordura, com saturação de gordura, mostrando aqui o aumento de sinal linear dentro do corno posterior do menisco medial, se estendendo para a superfície articular inferior aqui, com uma irregularidade dessa superfície articular inferior aqui, caracterizando uma rotura meniscal, ok? Então isso é rotura meniscal. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre lesões que parecem rotura meniscal, mas não são, porque tem um aspecto parecido com esse, mas a gente tem que conhecer bem a anatomia para não cair nessas armadilhas diagnósticas. Bom, uma dessas estruturas anatômicas é o ligamento transverso anterior intermeniscal. Então aqui a gente tem o menisco lateral, aqui nós temos o menisco medial e nós temos um ligamento aqui, ó, entre o corno anterior dos meniscos medial e lateral. O nome desse ligamento, então, é o ligamento transverso anterior. Nos cortes sagitais, a gente vê, ó, isso aqui é o corno anterior do menisco lateral, a gente vê esse pontinho saindo daqui, esse pontinho está cruzando a região central do joelho e está indo para o lado medial, e está se
inserindo junto do corno anterior do menisco medial. Então, nessa imagem aqui e nessa imagem aqui, a gente pode ficar na dúvida, puxa, será que não é uma rotura, né? Porque tem aquele aumento de sinal que se estende para a superfície articular, mas não é. Isso aí é ligamento transverso anterior. Então, prestar atenção. Essa é a nossa primeira armadilha diagnóstica. Uma outra armadilha diagnóstica, então, é a inserção do ligamento cruzado anterior e a raiz meniscal anterior do menisco lateral. Então aqui nós temos, ó, o ligamento cruzado anterior está aqui, então o ligamento cruzado anterior, e do lado do ligamento cruzado anterior nós temos aqui o corno anterior, a raiz anterior do menisco lateral. Então é normal a raiz anterior do menisco lateral e a porção mais medial do corno anterior do menisco lateral tem um aspecto mais irregular, um sinal um pouco mais alterado aqui. Isso não é rotura. Isso aqui é essa truncagem aqui das fibras do ligamento cruzado anterior com a raiz anterior do menisco lateral. Aqui é só mostrando, né? Então a inserção do cruzado anterior está aqui e olha que as fibras da raiz anterior do menisco lateral, né, elas são muito juntas ali. Então isso aí faz um aumento de sinal nessa região e às vezes a gente pode confundir isso com rotura, mas não é. Um outro local que pode simular lesão de menisco e também não é o hiato poplíteo. O hiato poplíteo é o seguinte, nós temos o ventre muscular do poplíteo, tá? Esse ventre muscular do poplíteo, o tendão do poplíteo, ele está situado na região posterolateral do joelho. O tendão ele se origina aqui na região posterolateral do côndilo femoral lateral, então ele vai descer e vai ir para a região posterior aqui da tíbia, ok? Então nessa região que o tendão passa do lado do menisco lateral, pode haver um aumento de sinal aqui e isso não é uma rotura, isso é normal. Então aqui, por exemplo, nós temos o corno posterior do menisco lateral e aqui nós temos o tendão do músculo poplíteo. Então, o tendão do músculo poplíteo está aqui, isso aqui é o corno posterior do menisco lateral. Isso não deve ser confundido com rotura. Então, aqui na sequência com saturação de gordura, né, o tendão do poplíteo está aqui, e aqui nós temos o corno posterior do menisco lateral. Aqui, ó, tendão poplíteo aqui o corno posterior do menisco lateral. Isso aqui não pode ser confundido com uma rotura vertical, ok? Então, no plano coronal aqui, no plano sagital também, ó, aqui é o corno posterior do menisco lateral, e aqui nós temos o tendão do músculo poplíteo com um sinal linear aqui. Esse sinal linear é normal, é a distância que tem entre o tendão do poplíteo e o corno posterior do menisco lateral, ok? Então, esse é uma armadilha diagnóstica que acontece próximo da região posteromedial do menisco lateral. Bom, um quarto simulador de rotura meniscal, uma quarta armadilha diagnóstica, é o ligamento menisco femoral anterior. Então existe um ligamento que ele vai se estender do corno posterior do menisco lateral e ele vai até o côndilo femoral medial, ok? Esse ligamento ele vai passar anteriormente ao ligamento cruzado anterior. Então aqui a gente vê o ligamento aqui, o ligamento chegando aqui no corno posterior do menisco lateral, ó. E nessa hora que esse ligamento chega aqui no corno posterior do menisco lateral, isso aqui pode ser confundido com rotura. Então lembrar, siga bem essa alteração aqui de sinal e veja se isso aqui não é um ligamento menisco femoral anterior ou ligamento de Humphrey, que ele vai passar anteriormente ao ligamento cruzado posterior. Um outro ligamento que pode dar também uma dúvida se é ou não é uma lesão meniscal é o ligamento menisco femoral posterior. É um ligamento muito semelhante ao que eu falei agora há pouco, que é o de Humphrey, só que agora esse ligamento ele se estende posterior ao ligamento cruzado posterior. Então o ligamento está aqui, ó. Então o ligamento, um pedaço do ligamento está aqui, outro pedacinho do ligamento está aqui, o outro pedaço está aqui. Então ele vai descendo e ele vai também se inserir junto do corno posterior do menisco lateral. Então nessa região aqui, de novo, opa, será que não é uma rotura meniscal que a gente está vendo aqui, né? Cuidado, deve ser ligamento menisco femoral ou anterior, que eu mostrei para vocês no slide passado, ou posterior, que eu estou mostrando agora para vocês. E uma última armadilha diagnóstica que a gente pode ter, que nós podemos ter, são os recessos articulares. Principalmente na região posterior do menisco medial, nós temos os recessos articulares maiores aqui, ó. E esses recessos articulares eles podem então se encher de líquido articular, do derrame articular, e se a gente não olhar
com cuidado, a gente pode inferir que tem uma ruptura vertical periférica, uma desinserção meniscocapsular nessa região. Então, prestar atenção que geralmente esses recessos eles são arredondados, assim, ó, eles são arredondados, eles não são lineares, retos, bem definidos, eles são arredondados, funcionam mesmo como um fundo de saco de um lado e do outro. Olha aqui, ó, um fundo de saco do lado, fundo de saco do outro. Esse caso aqui tem que tomar mais cuidado ainda porque tem um edema ósseo aqui, então a gente, opa, será que não tem uma ruptura aqui, né? Mas não tem não. Nesse caso aqui é só um recesso articular, isso aqui é um aspecto normal. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo sobre as armadilhas diagnósticas meniscais, e aquele abraço e até a próxima.